Edir Viegas na bancada aqui comigo, conforme eu prometi, enquanto algumas classes estudam aí reduzir custos, né, de acordo aí com as informações que a gente tem acompanhado no cenário nacional. Por outro lado, tem classe adicionando penduricalho. Que história é essa, Edir Viegas? Quem aí está podendo adicionar penduricalhos aos seus ganhos? Bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Olha, você ganha um brinde se você adivinhar. Quais são as categorias que nem estão... me atrevo, não faço ideia, Edir. Você não faço ideia. Não arrisca nem assim um palpite? Não arrisco. Vou esperar você trazer aí pra gente. De novo, Poder Judiciário e Ministério Público. Ora, pois, quem mais? Então, o novo penduricalho, Karina, denominado licença compensatória, já aliviou aí o bolso dos brasileiros em 819 milhões esse ano, nos últimos 16 meses, em nível nacional. Aqui em Mato Grosso do Sul, apenas no âmbito do Poder Judiciário, já foram consumidos aí 29 milhões de reais. Os dados são da ONG Transparência Brasil, que por meio do projeto Dados JusBR constatou os gastos milionários. E a entidade esclarece que, com relação aos dados do Ministério Público, não pôde esclarecer o que foi gasto em função da ausência de padronização e baixa qualidade dos dados. Ou seja, deve estar meio esquisito você buscar ali no site da Transparência do Ministério Público essas informações, com certeza, né? E para criar esse novo penduricalho, que só agora veio à baila, o sistema de justiça usou de uma artimanha aí pouco republicana, vamos dizer assim. Até 2023 vigorava abre aspas, gratificação por exercício cumulativo, fecha aspas, previsto em lei e limitado ao teto do funcionalismo, que é o salário dos ministros do STF, hoje R$ 44 mil. No ano passado, o sistema de justiça criou pelas vias administrativas, abre aspas, a licença compensatória, fecha aspas, resultado do desvirtuamento da gratificação. Ou seja, eu tinha uma gratificação por exercício cumulativo que estava submetido ao teto. Aí eu mudo isso em lei. Aí, de forma administrativa, eu transformo isso em licença compensatória num ato administrativo. Só que a diferença, aí vamos falar bingo de novo, né? Porque nessa sistemática aí, é possível você burlar o teto. Ou seja, então ele não entra naquele limite de R$ 44 mil, aí você cria os super salários, como já estamos aí careca de saber. Um péssimo exemplo do sistema de justiça, que também aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul. Como é que foi isso? O Tribunal de Justiça encaminhou o projeto em abril de 2023 à Assembleia para oficializar a licença compensatória, né? Como alternativa aí à gratificação por exercício cumulativo. Mesma coisa que aconteceu em nível nacional. A justificativa do tribunal na ocasião. A instituição dos dias de folgas, o que é isso? São folgas que o magistrado tem, né? Pelo acúmulo de trabalho, que ele dá muito trabalho, então ele tem direito a ter folgas. E aí o tribunal diz o seguinte para o legislativo: olha, criando essa licença compensatória, nós vamos economizar recursos do erário público por adotar uma forma não pecuniária do benefício. Ou seja, o tribunal se comprometeu, olha, ninguém vai pagar nada, isso é para o magistrado descansar mesmo, né? Os deputados aprovaram o projeto e criou-se aí a Lei 6.053. No mês seguinte, o Tribunal de Justiça baixa uma resolução, ou seja, um ato administrativo, permitindo a conversão da folga em dinheiro, em pecúnia, né? Então, ou seja, em vez de você tirar a folga, excelência, você pode vender. Financeiramente. Vamos vender essa folga aí, né? E aí isso que não traria custo adicional, já custou aí para os cofres do Estado 29 milhões de reais, né? E o pagamento desse novo penduricalho não tem amparo legal, já que instituído por resolução ao invés de lei, né? Agora, chama a atenção o seguinte fato, Karina. Como é que o servidor pode transformar em dinheiro uma vantagem criada para que este pudesse desfrutar de dias de descanso pelo excesso de trabalho, né? Na prática, a venda demonstra aí que o magistrado não estava tão cansado assim, né? Peraí, eu tirei a folga, mas eu não quero a folga, eu quero em grana, né? Eu prefiro em dinheiro. Como é aquela história? Veja a minha parte em dinheiro, por gentileza, né? Mais ou menos isso. Aí se dribla o teto salarial.
né? Mas no final, só para a nossa audiência entender como é que funciona, a diferença da verba indenizatória e da verba remuneratória no serviço público. O remuneratório compõe a remuneração, como disse, seria o salário, né? E se submete ao teto salarial. Já a verba indenizatória é o contrário. Ela não compõe remuneração, né? É uma indenização por eventual, mas aí ela pode furar o teto constitucional. Então, se perguntar para qualquer um desses marajás do serviço público, qual que você prefere? A remuneratória ou a indenizatória? Evidente, a indenizatória, né? Porque eu posso ganhar... Já trabalhou, né? Já trabalhei. É muito mais do que o ministro do STF, diga-se de passagem. Mas no final, é tudo penduricalho, Karina. Como nós temos aí vários outros, que é ajuda de custo, diárias, auxílio transporte, auxílio alimentação, adicional por tempo de serviço, auxílio saúde, licença prêmio, gratificação por acúmulo de trabalho, dentre outras tantas denominações aí. Mas não para por aí, porque no ano que vem tem mais, viu? Para quem achou que acabou, não acabou, não. 2025 promete ser um ano excelente para a magistratura aqui de Mato Grosso do Sul. O que mais cabe aí como excedente? Olha, a partir de janeiro do ano que vem, juízes e desembargadores poderão engordar a conta bancária por meio da venda de até 2 férias anuais, né? Basta que o interessado formule a intenção da venda à direção do Tribunal de Justiça. E aí, democraticamente, abre aspas, a critério do presidente, fecha aspas, e pela, abre aspas, imperiosa necessidade de serviço, fecha aspas, a venda será efetivada. Mas veja que o presidente do tribunal vai definir. Olha, seu juiz, eu acho que você merece, eu vou comprar suas 2 férias, ou só uma, né? Depende aí, mas ele pode, fato que ele pode vender até 2 por ano. O que já é um diferencial também, a concessão de 2 férias anuais. 2 férias por ano, fora o recesso. Fora o recesso. Né? No caso dos desembargadores, esses poderão embolsar cerca de R$80 mil com essa venda de férias. E os juízes, até 60 mil. Né? Mas, falando, acabou, Edir? Não acabou. Não acabou. Né? Vamos voltar no tempo aí, voltar alguns meses. Desde setembro passado agora, o valor do auxílio alimentação foi turbinado, passando a base de cálculo de 5% para 10% sobre o valor da remuneração dos magistrados. Um reajuste aí, portanto, de 100%. Olha lá, no caso dos embargadores, o auxílio pode chegar a quase 3 salários mínimos, passando dos atuais R$ 1.985 para R$ 3.971 mês. No caso dos juízes, início de carreira, de 1.532 sobe para 3.064. Dá para se alimentar muito bem, obrigado, penso eu, né, com um valor desse, né? Mas a população, querido, para fechar, a população não foi esquecida, tá? Para quem acha que, olha, faria pouca minha opinião primeiro, não, a população também foi contemplada aí por um ato de generosidade, vamos dizer aqui. Novidades para 2025. Em que sentido? Na agilidade do serviço, na prestação do serviço judiciário? Não, ou no desconto nem tanto dos serviços? Não, nem tanto. Vamos lá. Na sexta-feira passada, no dia 13, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul publicou no Diário da Justiça o reajuste das taxas de cartórios em todo o estado. Então, esse é o presente de fim de ano para a população. Os reajustes foram estabelecidos com base na UFERMS, que é a Unidade Fiscal de Referência do Estado, e no IPCA, o Índice Nacional de Preços. Entra em vigor no dia 1º de janeiro, correção de 2,39% nos valores fixados nas tabelas de emolumentos e de 4,57% nos selos de autenticidade. Aquele selinho que você coloca nos documentos que você retira, tem selinho aí que custa uma fortuna, deve ser importado não sei, da Suíça, a gente não sabe. A gente sabe que são caríssimos esses selos. E aí o aumento impacta diretamente nas taxas cobradas no serviço, todos os serviços, forenses e extrajudiciais, com certidões, registro de imóveis, escrituras e demais atos notariais. E por que o tribunal pôde fazer esse reajuste? Porque ao longo dos anos, você deve ter acompanhado aqui, Caneta, todo mundo acompanhou, aquele movimento para ver se baixava essas custas que já vinham congeladas há anos. Apesar de altíssimas, o tribunal ainda conseguiu reajustar. Ocorre que a Assembleia deu autonomia para o Tribunal de Justiça reajustar as taxas cartorárias no ano passado, através de uma lei aprovada, né? E o que transformou uma justiça que era uma das mais caras do Brasil na mais cara do Brasil, né? Afastando aí a população do acesso à justiça. No final é isso, essa questão de custas judiciais, taxas cartorárias, é uma cinte, é uma aberração, tanto é verdade que as pessoas optam por procurar cartórios de outros estados ao invés de fazer os serviços aqui. Né? Mas parece que tem um bis in idem aí, uma tributação, uma dupla tributação, assunto que nós vamos trazer
também aqui a baila que o Tribunal de Justiça já correu. Quando você vai lá para fora, vai para Paraná fazer a sua escritura, quando você vem, volta para cá, aí você tem que pagar um pedágio. Ah. Aí você paga 2 vezes. Você paga, vamos dizer, você a execução de serviço em outro estado. Isso. E a entrada. Então aí você está pagando as taxas, né, para a Mansul, para o Ministério Público de lá, para as entidades de classe e também aqui. Ou seja, é o bis in idem, uma bitributação, né? Mas é um assunto que nós vamos ver lá para frente. Mesmo sem a execução ter sido realizada aqui. Exatamente. Só pelo fato de eu ter feito lá, mas para eu registrar aqui, para fazer o ato aqui, depois de feito. O ato já foi feito lá, mas para eu passar pelo crivo aqui, local, né, eu tenho que pagar. Mas nós vamos trazer esse assunto ainda, que é outra aberração. Mas aí, como você vê, o ano de 2025 promete ser bastante difícil para a população e para o trabalhador, mas promissor para alguns privilegiados do serviço público, né? Aí no final, Karina, o que a gente pode falar? Garçom, a conta, por gentileza. Passa a régua e traz a conta. 2024 chegando quase nessa reta final, mas sempre com muitas pautas, assuntos quentíssimos com Edir Viegas. Edir, muito obrigada, viu? Um bom dia. Eu agradeço, Karina. Bom dia e até quinta-feira. Até quinta. Hora do intervalo, a gente volta já.